Bem-vindo ao Box, Hábitos e Disciplinas, Be Relentless, Be Evoke, juntos na jornada do Alta Performance. Nos boxes anteriores, eu vinha falando dos estilos de alta performance. Falei do autogerenciado, do alto desempenho. Agora é o momento de eu falar do autodirigido, o último dos 3 estilos de alta performance, ou também chamado de orientado à motivação. Fica comigo que eu vou falar um pouquinho dele agora. Pois bem, de todos os estilos, o orientado à motivação ou o autogerenciado que trabalha em equipes autogerenciadas é o mais difícil de ser localizado por algumas características. Fundamentalmente porque as habilidades que ele tem são as habilidades que estão surgindo hoje. Você vai encontrar muito deles na geração X, Y, Z, eles estão aparecendo mais agora. São os mais humanos, né? São essa geração que utiliza de uma inteligência humana, uma inteligência pouco difundida, uma inteligência pouco discutida e quando eu estava no processo de estudar o meu modelo, foi o que mais me chamou a atenção, até mesmo por se distanciar muito do meu modelo, se distanciar muito do modelo da maioria das pessoas que a gente estuda e ser um modelo bem específico. Eu comecei a chamá-los de 300, daqueles modelos lá dos espartanos, dos 300, porque pela habilidade que eles têm de retenção. Então, se você gostar de trabalhar numa equipe que seja uma equipe orientada, autodirigida, ou uma equipe que tem essa característica, a equipe que eu chamo seria a equipe dos 300, e lembrando bem o modelo lá do filme que passa, dos espartanos lá, os 300 de Esparta. O que o autodirigido tem de característica, Primeiramente é a empatia, ele, óbvio, tem uma empatia muito grande e principalmente a empatia dele é uma empatia humana. Então ele tem empatia em gênero, ele tem empatia com pessoas, ele tem empatias com animais, ele tem empatia social, Então a empatia dele, ele realmente entende a sociedade pela característica social que ela tem, Ele entende o humano como o humano é. Ele olha para as pessoas como as pessoas literalmente são. Isso por quê? Porque ele tem uma inteligência emocional muito grande. O que mais diferencia ele é uma inteligência emocional. Eu acredito, segundo o que eu estudo, é que a grande base que ele tem é uma base emocional. Ele vem sustentado por uma base emocional muito grande. A forma com que ele se desenvolveu, cresceu, a base emocional dele é muito grande. Isso dá para ele uma adaptabilidade muito grande. Ele se adapta muito fácil a qualquer ambiente e ele não tem que forçar a adaptabilidade dele. Se ele tem empatia e inteligência emocional, a adaptabilidade dele com o ambiente se dá não por ele forçar a se adaptar, mas por ele entender que isso é fluídico, Ele é um humano meio mercúrio, por assim dizer. Em qualquer ambiente que ele for colocado, ele vai se adaptar àquele ambiente que ele foi colocado de uma forma bastante fluídica, E por fim, e não menos importante, outra habilidade que ele tem é em relação com o medo.
ele usa demais o medo dele como ferramenta de aprendizagem. Ele entende, né, os medos e as inseguranças, características do medo líquido dele, do medo social dele, do medo primal dele, do medo primitivo dele. Ele entende essas características, traduz isso para uma ferramenta de aprendizado, ele internaliza todo esse medo, sabe canalizar toda essa força para algo maior, para algo melhor. Por isso que ele é uma pessoa que ele consegue muito facilmente segregar pessoas e trazer pessoas com ele. Não é sinônimo que ele é uma Madre Teresa de Calcutá, não é? Que ele não é um padre, ele não é um pastor, não necessariamente ele ou ela tem essa característica de ser assim. Não, ele simplesmente lida melhor com todas essas interfaces. Então, provavelmente no meu questionário, quando você fez o meu questionário, essas habilidades foram as habilidades que mais se destacaram no seu questionário. Você é uma pessoa que só se desenvolve em meio de pessoas. Você só cresce e se torna melhor em meio de pessoas. Você não alcança o seu objetivo se outras pessoas não alcançarem o objetivo junto com você. Você não consegue ser uma pessoa feliz se você não fazer com que outras pessoas também fiquem felizes ao mesmo tempo que você. A sua felicidade, ela está associada a fazer com que outras pessoas fiquem tão felizes quanto você. E você faz, a primeira coisa que você faz é que todas as pessoas entendam de forma muito clara tudo aquilo que está acontecendo. A principal característica do problema, o que é o problema, o que é a situação. E não, você não vai levar isso simplesmente pela característica afetiva do problema, pela característica emocional do problema. Você vai mostrar que aquilo sendo solucionado, as pessoas serão impactadas de forma positiva. Você não é uma pessoa 100% coração, não é isso que você é. Você não é uma pessoa emotiva, emocional, chorona, nada disso. Você entende de gente, você gosta de fazer bem às pessoas. Não tem nada em ser emotivo, você tem inteligência emocional, mas você não chora 24 horas do dia. Você sabe como fazer bem às pessoas. Você sabe como orientar pessoas. Em linhas gerais, você é um dos melhores coaches que tem. As pessoas te buscam para ouvir a sua palavra. Você é um bom coach, um bom técnico, um bom orientador, né? Um bom mestre. Se você é um bom mestre de yoga, um bom orientador de yoga, um bom orientador, assim, aqueles nutricionistas que além de seguir o que fala, orienta as pessoas no que elas fazem, você orienta muito bem, as pessoas seguem aquilo que você fala, então você usa o teu corpo como templo, você acredita naquilo que você faz e as pessoas seguem aquilo que você faz. Então você tem empatia com as pessoas. Você faz do seu corpo o seu templo sagrado e faz com que as pessoas compreendam, né, que aquilo é um templo sagrado. Mas você não é uma pessoa que chora pelos cantos. Inteligência emocional não é que você é emotiva, é que você entende como a emoção funciona. É diferente da inteligência relacional. A inteligência relacional, eu entendo como se faz a relação das coisas, como as coisas se conectam no planeta. Você sabe como as emoções se conectam entre as pessoas, como as pessoas se conectam, como as pessoas se ligam, como as pessoas funcionam internamente, como você motiva as pessoas. Você sabe falar as coisas certas para as pessoas no momento certo. Vou dar um exemplo que eu acho bastante simbólico, mas que exprime isso bastante. Diz a história, né, que no passado, quando o técnico da seleção de vôlei, o Fernandinho? Esqueci o nome dele agora. O técnico da seleção, na época que o Marcelo Negrão jogava, o Marcelo Negrão saltava X metros na época e ele orientou o Marcelo Negrão a saltar de uma forma totalmente específica, fazendo com que o Marcelo Negrão saltasse alguns centímetros mais alto já do que ele saltava, motivando então o Marcelo Negrão a ter uma performance melhor do que ele tinha, né? O técnico do Phelps, né,
também orientou o Phelps a melhorar a performance dele, assim como o técnico daquele Usain Bolt, mesma coisa, né? Fez orientações. Então são pessoas que sabem orientar pessoas, são pessoas que entendem como pessoas e o humano funciona, né? São motivadores naturais, são pessoas que têm essas habilidades desenvolvidas, elas gostam dessas habilidades, elas estudam essas habilidades, elas entendem dessas habilidades. Porém, o outro lado é que a sua habilidade cognitiva ela é muito baixa, né? Flexibilidade cognitiva sua é baixa, tomada de decisão sua é horrível, né? Você tem muita dificuldade para tomar de decisão, porque você não tem pensamento crítico nem analítico, né? Você não tem essa coisa de pensamento crítico e analítico, e a tua complexidade ela é baixíssima, é o oposto. E aí você tem um pouco de competência relacional, que é o que faz você lidar, né, resolver a sua habilidade cognitiva, que é a tua inteligência relacional. Você tem uma baixa criatividade, mas você tem um pouco alto de colaboração. E equipe, você entende muito de colaboração em equipe, e mais ou menos agilidade e dinamismo, que é onde você resolve um pouco da sua situação. Então, aonde você tem que investir mais? Na sua inteligência relacional, que é onde você equilibra mais as suas forças. Lembra que eu sempre disse que em todos os boxes, né, das 3 estilos de alta performance, ambos sempre vão estar desequilibrados, né? Mas a gente tem que buscar um certo equilíbrio na curva ideal e na curva real, né? A curva ideal é aquela curva que eventualmente nenhum de nós iremos alcançar, mas é a curva que a gente tende a buscar, né? A curva real é aquela curva factível da gente alcançar, é a curva de equilíbrio, onde há um certo possível dentro da gente alcançar, que é a curva que eu explico dentro do Evoque, né, para a gente alcançar dentro das possibilidades, né, de desenvolvimento das competências, né? E tem a curva que nós, né, todos nós estamos hoje, né, numa curva de desenvolvimento. Então, por que eu chamo a curva o autodirigido de 300? Né? Porque são equipes que, por exemplo, você vai trabalhar muito bem na retenção de cliente. Então, se o cliente quer abandonar, né, o serviço, você trabalha muito bem na retenção, porque você consegue entender o problema dele e achar uma solução final para o problema dele, para aquele problema não voltar, né, porque você consegue entender o que ele está querendo dizer. Você ouve as pessoas. A tua característica de ouvir as pessoas, ela é muito importante. Você ouve o problema, você entende o problema, você sabe o que é problema para as pessoas. Porque para você entendimento de problema é mais fácil, né? Você olha para o problema e entende o problema pela perspectiva humana que o problema está acontecendo, e não pela uma perspectiva técnica ou para resolver o problema. Você olha para o problema e fala para a pessoa: você está vendo que aquilo é um problema? Você está vendo que aquilo é um problema? Então vamos tentar resolver aquilo junto. Você traz as pessoas para dentro. Você faz o que nós chamamos de buy-in. Você vende muito bem a ideia do que é um problema para as pessoas. Por quê? Porque você tem uma inteligência emocional muito alta, né? Isso faz com que você tenha essa habilidade e você pode conversar com qualquer tipo de pessoa. Por quê? Sua adaptabilidade é grande. Então, qualquer pessoa que você estiver conversando, né, você ouve e você imediatamente já muda o seu discurso, né? Você se adapta ao discurso daquela pessoa. Você vê que ela já está falando de uma forma diferente, você se adapta. Você raramente vai elevar o seu tom de voz. Por quê? Porque você tem empatia. Você vai preservar a relação. Então você não tem necessidade de subir demais o seu tom de voz para ganhar uma discussão. Você não tem essa ideia de ganhar. Você não tem que ganhar, né? Você vai ter que mostrar para a pessoa o objetivo. Então você trabalha muito bem. Por quê? Isso chama-se inteligência socioemocional. Você está muito bem nesse lugar. Mas lembre-se, de todas as habilidades, né, de todas as competências, essa é uma das mais difíceis de se desenvolver. Aproximadamente menos de 20% do que eu estudo, as pessoas estão nesse lugar. Então, se você se viu nesse lugar, e no meu gráfico você se apontou aí
e vê que você tem muito que desenvolver, fique totalmente confortável, porque você faz parte de um grupo bastante pequeno que tem que desenvolver essas competências e tem forma de desenvolver. Eu tenho exercício para cada uma dessas habilidades, dessas competências, e o Evoke realmente é um modelo de desenvolvimento, que é o próximo box, que é o último, que eu vou explicar exatamente isso. Mas espero que eu tenha... e óbvio, né, como falei para todos, né, é importante a técnica de meditação, né, é importante você, como todos os outros, meditar. Recomendo para você utilizar muito uma técnica de meditação utilizando muito mudras. Outra técnica para você de meditação é infinitamente funcional, são essas mais ousadas, né, como o próprio yoga, né, ou essas meditações mais que exigem mais do corpo e da flexibilidade do corpo. Talvez já seja uma característica até que usual, você já faça, já deve fazer parte do seu dia a dia, mas ela é altamente recomendada para o seu estilo, né? Outra coisa que você provavelmente já faça, ou já venha fazendo, né, é meio que considerar muito do seu corpo, né, como um templo, né, assim, uma coisa que você respeitar bastante, né, esse biológico, né, essa característica física que você tem, considerando a alimentação, horas de sono, tudo que você faz com o seu corpo, né, respeitando os limites dele, o limite do cansaço, o limite do sono, o limite da fome, o limite da sede, respeitando muito disso, né? E se mantendo muito, você é muito importante em contato com as pessoas, porque você ajuda demais as pessoas a se desenvolverem, as pessoas crescerem, as pessoas se tornarem melhor, né? Você é muito importante nesse convívio, as pessoas precisam muito de você, você é um dos elementos assim, do alta performance para dentro de uma organização que mais ajuda no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento das pessoas realmente se tornarem cada vez melhores. Você melhora a gente, você torna pessoas melhores, não só você, mas todo mundo que ficar no seu entorno cresce e se torna infinitamente melhor. Então você é muito importante para o crescimento das pessoas, ok? E as outras habilidades todas, né, que eu falei de técnica de inspiração e tal, se aplicam fundamentalmente a você, mas se você ainda não está por aí, vai ter outras oportunidades da gente se conversar e eu posso dar dicas adicionais aí. Mas aí nessa eu fecho aqui falando dos 3 tipos de alta performance e o último box para finalizar o que acontece a partir de agora com cada um dos 3 estilos de alta performance ou os 3 tipos de performance.